Aleluia, porque chegamos à quarta semana do nosso alimento diário que tem como título Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento realmente é algo maravilhoso que Deus nos tem dado, nós que vivemos na era do Novo Testamento. Louvado seja o Senhor. Ai de mim, amigos, se não houvesse o arrependimento. Ai de mim se o Senhor não perdoasse os meus pecados todos os dias. Todos os dias eu preciso me prostrar ante a poderosa mão de Deus, me achegar junto ao trono da graça, para receber misericórdia e achar graça dia após dia. Louvado seja o Senhor. Portanto, o arrependimento é motivo de grande alegria para nós. Graças a Deus. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10 dizem: Entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Graças a Deus, que promessa gloriosa e maravilhosa, e reinarão sobre a terra. O Senhor Jesus abriu um novo testamento para nós. Que verdade gloriosa, não é? O Senhor Jesus abriu um livro para nós, vamos ver isso hoje. E esse livro é o Novo Testamento. Bom demais, não é? Na semana passada, comentamos sobre a genealogia do Senhor Jesus. De acordo com Mateus capítulo 1, versículo 1, ele é filho de Davi, filho de Abraão. O versículo seguinte informa que também Judá foi seu ancestral. Então, nesta semana, detalharemos um pouco essa estreita relação existente entre o Senhor Jesus e a tribo de Judá, da qual procediam os reis de Israel. Apocalipse 5, do versículo 1 até o versículo 5, o apóstolo João relata: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhes desatar os selos? Ora, nem no céu nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Aleluia! Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Graças a Deus. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Que maravilha! O livro mencionado nesses versículos diz respeito ao Novo Testamento. Você sabia disso? Pois é, olha, é o Novo Testamento. Um livro extremamente importante para todo ser humano e que por isso mesmo estava selado com 7 selos, os quais ninguém era digno de abrir. Caso o livro permanecesse fechado, selado como estava, não poderíamos entrar na realidade neotestamentária, na realidade do Novo Testamento, nem ver o que o Senhor Jesus nos revelou até agora. Só o Senhor Jesus foi capaz de abrir o livro, esse Novo Testamento, dando início a ele. Se ele não tivesse feito isso, não tivesse dado a sua vida por nós, não tivesse se encarnado, derramado o seu sangue na cruz, morrido pelos nossos pecados, nós ainda estaríamos na era do Antigo Testamento. Mas, louvado seja o Senhor já veio, já viveu como homem aqui na terra, já morreu na cruz como nosso substituto, derramando o seu sangue para nos redimir de todo o pecado. E agora, então, nós estamos na era do Novo Testamento. Que boa notícia é essa, não é verdade? Na época do Antigo Testamento, quando alguém errava
como quando alguém pecava, cometia algum erro, e Deus estabelecia então uma punição, no caso de o pecador se arrepender, o pecador ele não tinha certeza de que o perdão de Deus lhe restauraria a condição anterior ao erro. Essa foi a razão pela qual Moisés não pôde entrar na boa terra de Canaã. Ele negou a si mesmo durante todos aqueles 40 anos. Você conhece a história dele. E várias vezes intercedeu pelos pecados do povo. Porém, quando os israelitas murmuraram por água, Moisés se irou profundamente e feriu a rocha 2 vezes, embora Deus lhe houvesse ordenado que apenas falasse a rocha. O que Moisés fez? Moisés, por causa da ira, causada pela murmuração do povo, Moisés feriu a rocha. E Deus então ficou triste, porque havia falado com ele que poderia falar, que deveria apenas falar para a rocha. A sua vida da alma foi manifestada ali, não é? Foi manifestada. E por causa da manifestação da sua vida da alma, ele foi impedido de entrar na boa terra de Canaã. Apesar de ali se arrepender diante do Senhor, tendo-lhe rogado várias vezes que o deixasse entrar. Senhor, me deixa entrar. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu errei, eu esqueci que o Senhor tinha falado que era para apenas falar para a rocha e não para ferir na rocha, mas esse povo ficou falando na minha cabeça, murmurando, e eu então feri a rocha. Tem misericórdia de mim, Senhor. Mas Moisés não foi atendido em seu pedido, embora Deus já lhe tivesse perdoado, como está escrito em Deuteronômio capítulo 3, versículos 25 e 26. Graças ao Senhor, porque o Senhor, Ele teve especial misericórdia de cada um de nós. Nós que nascemos nesta era, na era da graça, na era do Novo Testamento, não é verdade? Que coisa maravilhosa! Hoje podemos nos arrepender de nossos erros e pecados, com a certeza absoluta de que seremos perdoados e restaurados à condição anterior, podendo ainda desfrutar o galardão de suas promessas, como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 15 e 16. Isso é devido ao fato de o Senhor Jesus ter vivido uma vida humana e por 33 anos e meio vivenciado todas as necessidades, dificuldades, carências comuns a todo homem. Aí então, ele agora pode se compadecer de cada um de nós. Além, é claro, dele ter pagado o preço pelos nossos pecados. Não é? Agora ele pode nos socorrer. Agora ele sabe que nós somos passíveis de errar. Ele conhece a natureza humana. Por essa razão, no Novo Testamento, somos sempre, quase que toda página do Novo Testamento, nós somos encorajados a nos arrepender. Por isso é que eu disse no início do programa, não é? Que eu me arrependo todos os dias. Eu preciso me arrepender. Todavia, nosso arrependimento precisa ser um arrependimento completo, um arrependimento cabal, um arrependimento genuíno e absoluto. Não pode ser um arrependimento superficial ou leviano. Em nosso arrependimento precisa haver realmente o perdão de Deus mediante o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Precisa haver o pedido de cobrir com o seu próprio sangue. O sangue de Jesus tem eficácia eterna para perdoar todos os nossos pecados. Você acredita nisso, amigo? Você crê nisso? Então tome posse disso. Não se deixe condenar. Não permita que o diabo fique te condenando, falando com você que você não presta, que você não vale nada, que você não consegue. Olha, que não prestamos, nós sabemos mesmo. Eu, pelo menos, não presto, eu não valho nada. Mas uma coisa eu tenho o sangue precioso de Jesus. E cada dia da minha vida, enquanto eu viver, eu quero lançar mão desse sangue e me arrepender, não baseado no meu sentimento, não baseado no que eu mereço, não baseado em nada disso, mas baseado nas promessas de Deus, baseado no sangue de Jesus que está à minha disposição.
nesse arrependimento que vem de um fato, do fato de Jesus Cristo ter morrido por nós. Aproveitemos, portanto, a graça de viver na era do Novo Testamento, para nos arrepender o mais rápido possível ao sermos iluminados por Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Estamos de volta com o seu alimento diário. Todos os dias estamos aqui no ar, pela graça e misericórdia do Senhor. Eu sou alimentado, e você? Quando toco na palavra, a vida de Deus ela se manifesta em mim. Eu fico mais alegre, fico com mais paz. Eu toco na realidade das coisas. A palavra de Deus é a realidade da vida. Aquilo que se vê não é real, mas aquilo que não se vê é o que realmente é eterno, que não vai ter fim, que não é passageiro. Isso é a realidade. O Senhor nos deu a vida eterna. Louvado seja o Senhor. E ontem nós vimos que todo aquele que tem a vida eterna ficam com os olhos cintilantes, não é? Os dentes ficam brancos, ficam brilhantes, porque estão cheios de vida. E quando nós estamos cheios de vida, nós podemos transmitir esta vida às outras pessoas. Hoje vamos ler o capítulo 21, versículos 2 e 3, aqui do livro de Mateus. Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles. Que maravilha! Nos tempos antigos, na cerimônia de coroação de um rei, ele geralmente comparecia montado sobre um cavalo bonito, sobre uma mula majestosa, não é? Tanto Davi quanto Salomão, por exemplo, usaram a mula, um animal grande, pomposo, imponente, com muita presença. A gente pode ver isso lá em 1 Reis 1, 33 e 44. Mas e o Senhor Jesus? O Senhor Jesus entrou em Jerusalém montado não em um animal majestoso, grandioso, mas entrou montado em um jumentinho. Um jumentinho, até hoje, é um animal desprezado. Antes de entrar, ele ordenou a seus discípulos que fossem a certa casa, onde encontrariam ali uma jumenta presa com um jumentinho, e que os soltassem e os trouxessem para ele, porque estavam preparados. Esse jumentinho foi usado pelo Senhor para entrar em Jerusalém. Louvado seja o Senhor. Nós também estamos sendo preparados para um dia entrar com o Senhor no reino vindouro. Que maravilha, que coisa grandiosa, quando recebemos a revelação da palavra de Deus. Assim como o Senhor entrou num jumentinho, ali em Jerusalém, o Senhor está nos preparando para que juntos possamos entrar no reino vindouro. Somos como aquele jumento, não é verdade? Eu confesso que eu sou mesmo como um jumento. Teimoso, preguiçoso muitas vezes, pirracento, não é? Mas louvado seja o Senhor. A vida de Deus está nos transformando, porque temos provado da vida divina em abundância. Temos tocado no Senhor. Quando vamos à palavra de Deus exercitando o nosso espírito, invocando o nome do Senhor, nós somos transformados. Você crê nisso? Eu creio. Não é? Quando comemos dessa vida, quando comemos dessa vide, dos frutos desta videira verdadeira, nossos olhos se tornam cintilantes. Por isso, o versículo diz, não é? O versículo de ontem diz, não nos embriagamos, não devemos nos embriagar com o vinho no qual há dissolução, mas devemos nos encher do Espírito. Uma vez cheios do Espírito, nossos olhos brilham e ficamos ousados para pregar a palavra de Deus. Além disso, nossos dentes se tornam brancos, se tornam claros, transparentes, em virtude da transformação que a vida divina produz em nosso interior. A jumenta e o jumentinho estavam preparados e os discípulos disseram ao dono da casa que o Senhor precisava deles para entrar em Jerusalém. O que é Jerusalém? Jerusalém representa o reino. E hoje? Hoje nós estamos sendo preparados para que possamos amadurecer na vida de Deus, por meio do negar a nós mesmos, perdendo a nossa vida da alma por causa do Senhor e da sua palavra, para que no fim o Senhor possa nos fazer o bem. Qual é esse bem? A fim de que um dia
possamos entrar com Cristo em seu reino para governar juntamente com Ele. Aleluia! O Senhor hoje está nos preparando para que possamos ser úteis ao Senhor. Isso não é pouca coisa. Louvado seja o Senhor e até amanhã. O Evangelho de João, capítulo 6, versículos 57 e 63 dizem assim: Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Agora o 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Graças a Deus, porque a palavra de Deus é o nosso alimento. E esse alimento produz em nós experiência de Espírito e vida. Aleluia! Já vimos nesta semana que o Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o Novo Testamento. Parece realmente que é o Novo Testamento, não é? Você se lembra? João chorava muito porque um anjo gritava forte que ninguém foi achado, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo das águas, nem debaixo da terra. Ninguém foi achado que fosse digno de abrir aquele livro. Mas depois, veio um outro anjo e disse para João, tocou em seu ombro e disse: olha, não chora não, João. Alguém venceu e ele é capaz de abrir esse livro. E esse livro nós vimos essa semana, parece ser o Novo Testamento, porque é o livro da nova aliança, é o livro da graça, não é? São uma coletânea de livros, né, o Novo Testamento, que fala da graça maravilhosa de Deus, a transição do Antigo para o Novo Testamento, através da vinda, da vida entregue pelo Senhor ali na cruz, do seu sangue derramado, da sua morte, ressurreição e ascensão. Esse novo livro, então, foi aberto. Vimos também a bênção profética acerca de seu filho Judá, o filho de Jacó. Jacó mencionou um leão e também mencionou um jumento amarrado a uma videira, você se lembra? O que são essas figuras? Essas figuras e símbolos se combinam para nos ensinar preciosos princípios espirituais. Um jumento é um animal teimoso, rude, que representa a minha vida natural. A nossa vida natural, se você quiser se incluir, não é? Representa a vida com a qual nós nascemos do nosso pai, a vida humana. Entretanto, por estar amarrado a uma videira, esse animal bruto se alimenta de quê? De uvas. Ora, o próprio Senhor Jesus afirmou que Ele é a videira verdadeira. Você conhece esse versículo, João capítulo 15, versículo 1. De tanto se alimentar da uva, nós podemos inferir aqui que os jumentos teimosos e brutos, por fim, serão transformados, não é? De tanto estarem ali amarrados ao Senhor Jesus como a videira verdadeira, eles serão transformados. Se você está amarrado a uma árvore, não pode ir a outro lugar, está ali coladinho e tem de se alimentar somente de seus frutos, o que vai acontecer? Certamente você vai expressar aquilo que aquela árvore representa. Nesse caso, se estivermos amarrados à videira verdadeira que é o Senhor Jesus, certamente um dia nós expressaremos o Senhor. Não podemos desanimar. Temos de prosseguir, temos de avançar. Uma hora expressamos, outra hora não. O que não pode acontecer é que desanimemos, fiquemos com os braços descaídos, não permitamos que as acusações do diabo venham nos enfraquecer na fé. Nós vivemos pela fé, não é, amigo? Vivemos pela fé. Portanto, busquemos nos alimentar da vida e do Espírito, que há onde? Na palavra do Senhor, na palavra de Deus. O jumento que se alimenta apenas de uvas é, por fim, metabolicamente transformado, de dentro para fora, e no final ele se torna um leãozinho. Por quê? Porque Jesus, a videira verdadeira, é o leão da tribo de Judá. Que maravilha! Em outras palavras, por nos alimentarmos somente do Senhor Jesus, não é? Que é a videira verdadeira, nós um dia, nós que somos hoje tão naturais e brutos, rudes, teimosos, um dia
nós terminaremos sendo conformados à imagem de Cristo, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 29. E dessa maneira, então, nós reinaremos com Ele no mundo vindouro. Louvado seja o Senhor. Essa não é uma boa notícia, amigo? Nós podemos. Não olhe para você. Não chegue diante do espelho e fique olhando para a sua situação natural. Sua situação natural depende de tantas coisas, não é? Depende das coisas externas que estão acontecendo no seu dia a dia, da sua família, do seu trabalho, da conta que está vencendo, daquilo que você tem a fazer, da sua natureza que você herdou dos seus pais, tantas coisas. Mas quando você contempla a face do Senhor, creia que você será transformado de glória em glória, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. O Senhor hoje está nos preparando. Nossos olhos têm se tornado cintilantes e os nossos dentes têm ficado brancos de leite. Isso significa que está ocorrendo uma transformação em nós. Estamos nesse processo de preparação. Por exemplo, quando estamos fazendo uma obra que está para ficar tão linda no papel, tem tanta quebradeira, tanta sujeira, tanto caco, tanto entulho, tantos sacos de entulho são tirados daquela obra, não é verdade? Quem sabe hoje ainda estamos assim, um pouco sujos, não é? O Senhor está nos transformando, temos de crer. Estamos nesse processo de preparação. Nós estamos atados à videira mais excelente, o próprio Senhor Jesus. E devemos somente nos alimentar dele. Devemos a todo momento voltarmos o nosso coração ao Senhor, invocando o seu nome, buscando na palavra, exercitando o Espírito. Se errar, faz parte da nossa natureza natural. Precisamos nos arrepender. Precisamos voltar o nosso coração ao Senhor. E o Senhor, então, certamente, com toda certeza, sem sombra de dúvida, vai perdoar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de todo o pecado. Fiel e justo, não é? Todos nós temos de nos preparar. Todos nós precisamos nos encher do Espírito, para que quando o Senhor entrar no seu reino, como Rei do reino dos céus, então cada um de nós também possa entrar e reinar com Ele. Louvado seja o Senhor. Aleluia, porque esta semana nós estamos vendo que o Senhor Jesus, Ele é o leão da tribo de Judá, que foi o único capaz de abrir o livro com 7 selos. Louvado seja o Senhor. E esse livro parece ser o Novo Testamento. Graças a Deus, que fala da graça misericordiosa de Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 14 diz: Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Mateus capítulo 4, versículo 17 diz: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a ordem do Senhor para nós. Arrepender. Ele está perto de introduzir o seu reino. Mas e quanto a nós? Estamos preparados para sermos introduzidos nesse reino? Já somos como aquele jumentinho que estava preparado, só aguardando que os discípulos do Senhor o buscassem? Precisamos ter um sentimento de urgência quanto à vinda do Senhor, preparando-nos diligentemente, a fim de que o dia do Senhor não nos sobrevenha como um laço, como está escrito em Lucas 21, 34 e 2 Pedro capítulo 3, versículos 9 e 11. Se acharmos que o Senhor está demorando muito a voltar, e por isso nos relaxarmos em nosso viver, iremos desagradar profundamente o Senhor. Caso isso aconteça, não apenas seremos pegos desprevenidos em sua vinda, mas também sofreremos o castigo. Não de perder a salvação, evidentemente, mas não reinaremos com o Senhor. Assim como um jumento teimoso e bruto, nós temos uma vida assim. Uma vida teimosa, bruta, natural, uma vida realmente que não agrada ao Senhor, que não é útil para o serviço a Deus. Somos transformados por nos alimentarmos de maneira adequada, nos alimentarmos contínua e exclusivamente da árvore da vida, a videira verdadeira,
que é o próprio Senhor. Essa garantia de transformação ocorre toda vez que abrimos a nossa boca e invocamos o nome do Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Como eu sou fraco, Senhor. Como eu sou pecador. Como eu careço da sua misericórdia. Como eu sou tão desequilibrado. Como as minhas emoções me traem constantemente. Como as minhas reações são terríveis. Senhor Jesus, quando eu oro assim, aproveitando cada ocasião do meu dia, aproveitando cada oportunidade, aí então eu tenho uma comunhão íntima no meu espírito com o Senhor. Não é? Também temos outra arma fundamental para que possamos crescer em vida, que é a palavra de Deus. Podemos compartilhar acerca da Bíblia com os outros filhos de Deus, ouvindo e falando. Não é só falando e também não é só ouvindo. Assim, de modo espontâneo, nossa vida natural vai sendo transformada e o Senhor pode eliminar de nós o que não agrada a Ele para o seu reino, até estarmos saturados de sua vida e plenamente conformados à sua imagem. Você crê nisso? Isso é possível a todo que crê, não é? Quando olhamos para o espelho, nós vemos uma pessoa realmente que não pode herdar o reino. Mas, no Espírito, nós estamos sendo transformados. Dia a dia, de glória em glória, na medida do nosso arrependimento, essa vida divina, eu creio, tem crescido em nós. Tem crescido mais e mais. O Senhor Jesus está pronto para que o seu reino possa ser introduzido. Mas e quanto a nós? Nós ainda precisamos ser preparados, por isso Ele nos aguarda, por isso Ele prepara situações em nosso dia a dia, para que possamos queimar essa nossa vida da alma, tão rebelde, tão inconstante, tão cheia de dificuldade. Ele quer montar, claro, entre aspas, sobre nós, em sua entrada triunfal, para o reino vindouro, para que possamos juntamente com Ele governar o mundo que há de vir. E aí, então, Ele cumprir o seu propósito, que é não entregar a anjos o seu reino, mas entregar a homens, como está escrito em Hebreus capítulo 2, versículos 5, 6 e 7 por ali. Louvado seja o Senhor. Precisamos ter um sentimento de urgência quanto à vinda do Senhor, quanto a negar a vida da alma, crescer em vida, nos alimentarmos desta videira verdadeira.